Olá, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo mais um conteúdo especial preparado pelo Ministério O Caminho, com o apoio da inteligência artificial, mas com o coração, a mente e o espírito totalmente alinhados com a palavra eterna do nosso Deus. Aqui nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, que sua lei é santa, justa e boa, que Cristo é o único Salvador da humanidade, que o reino de Deus não é deste mundo e que o Senhor virá para julgar o pecado, destruir o mal e restaurar toda a criação. Hoje a nossa conversa é sobre uma das obras mais reverenciadas da cultura moderna, a saga O Senhor dos Anéis. Escrita por J.R.R. Tolkien e levada às telonas com enorme sucesso. Mas será que essa história, recheada de mitologia, guerra, magia e honra, está em sintonia com o Evangelho de Jesus Cristo? Vamos analisar juntos. Por que a gente deveria refletir sobre o Senhor dos Anéis? Porque nem tudo que é bonito e épico está alinhado com a verdade. O Senhor dos Anéis tem uma estética limpa, personagens nobres e até aparenta uma espiritualidade moral. Mas será que isso é suficiente? O apóstolo Paulo já nos alertava que Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Por isso, precisamos ter discernimento e olhar além das aparências. Sobre o que fala o Senhor dos Anéis? A história se passa na Terra-média, um mundo fictício criado por Tolkien, onde elfos, anões, hobbits, magos e homens vivem em constante tensão contra o mal. O enredo gira em torno do Um Anel, forjado pelo Senhor das Trevas, Sauron, que possui poder absoluto sobre todos os outros anéis mágicos. Esse anel precisa ser destruído para que o mal seja vencido. O protagonista Frodo, um hobbit humilde e improvável, é encarregado de carregar o anel até a Montanha da Perdição e destruí-lo numa jornada cheia de tentações, guerras e provações. E o alcance dessa obra? Quanta gente viu ou leu isso? A trilogia cinematográfica começou em 2001 com A Sociedade do Anel e terminou em 2003 com O Retorno do Rei. A saga arrecadou quase 3 bilhões de dólares e ganhou 17 Oscars no total, incluindo melhor filme. Além dos livros, Tolkien vendeu mais de 150 milhões de cópias, sendo traduzidas em dezenas de idiomas. Ou seja, essa história está enraizada na cultura ocidental e formou e ainda forma o imaginário de gerações inteiras. E que filosofias estão por trás dessa história? Embora Tolkien fosse um católico devoto, sua obra é profundamente influenciada por mitologias nórdicas, celtas, greco-romanas e por uma estrutura narrativa que não aponta diretamente para Deus, mas para a luta moral interior, para o heroísmo humano e para uma forma de espiritualidade quase impessoal. A principal filosofia por trás da história é o maniqueísmo, onde o bem e o mal existem como forças quase equilibradas, lutando eternamente entre si. Também vemos elementos de historicismo, gnosticismo e até misticismo cristianizado, onde a redenção não vem de um salvador divino, mas do sacrifício coletivo, da coragem e da bondade interior. E que doutrinas estão sendo transmitidas ao espectador? A principal doutrina é a de que o mal pode ser vencido pela força de vontade, pela união de povos diferentes, pelo bem que existe dentro de nós. O anel representa um mal absoluto, mas não o pecado original da humanidade. A salvação não vem do alto, mas de um grupo de amigos que perseveram juntos. Parece bonito, mas é redenção horizontal, não vertical. Também existe uma romantização do heroísmo terreno, da guerra justa e da sabedoria de magos e seres mitológicos. Tudo isso substitui os atributos do Deus da Bíblia por uma força espiritual vaga, presente na natureza e nos homens bons. E o que essa história faz o espectador refletir? A saga leva o espectador a valorizar a amizade, a honra, o sacrifício, a coragem, virtudes belas, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo ela planta a ideia de que a salvação da criação depende do homem. O herói é sempre o homem, o hobbit, o mago, o rei. Não há clamor a Deus, não há oração, não há conversão. É uma reflexão que exalta o esforço humano, acima da graça divina. E de que lado a saga se posiciona afinal? Ela se posiciona de forma ambígua. Não é como Matrix ou Star Wars, que substituem Deus diretamente,
mas também não aponta abertamente para ele. Ela constrói uma narrativa de redenção humanista, onde o mal é tratado como uma força externa, que pode ser destruída, e não como o pecado que habita no coração humano e que só pode ser vencido por Cristo. E a Bíblia como confronta tudo isso? A palavra de Deus nos mostra que o mal não está em um anel mágico, nem em uma torre distante, mas dentro do homem, como resultado do pecado. Jeremias 17:9 afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? A redenção não vem do esforço coletivo, mas da obra completa de Cristo na cruz. Efésios 2:8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é o herói que vence o mal com sua coragem, é o Salvador que derrota o pecado com o seu sangue. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E a vitória definitiva não será num campo de batalha da Terra-média, mas no juízo eterno, quando o Senhor virá com poder e glória. Apocalipse 20:12 a 15. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas o que tudo isso tem a ver com o fim dos tempos? O Senhor dos Anéis ajuda a construir uma mentalidade onde Deus não é necessário para a redenção da criação. O mal é vencido com força, não com arrependimento. O reino é restaurado com espadas, não com santidade. Isso prepara o coração das pessoas para aceitar o engano do fim, quando Satanás, solto por breve tempo, vai convencer as nações a lutarem contra Deus, como nos revela Apocalipse 8:7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Perceba, o mal será consumido pelo fogo de Deus, não por hobbits corajosos. E para terminar, o que a gente precisa guardar no coração? O Senhor dos Anéis pode parecer puro, belo e moral, mas será que ele está nos apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou para um reino de justiça construído pelas mãos do homem? Será que você está esperando o Rei dos Reis ou um rei qualquer que surge de Gondor? O reino de Deus não é uma metáfora épica. Ele é real, glorioso, eterno e está às portas. Então eu te pergunto, você está pronto para o retorno do verdadeiro rei? Esse foi mais um conteúdo preparado com carinho pelo Ministério O Caminho. Que Deus te abençoe e até a próxima!